Atos capítulo 22. Homens, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse: quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus como todos vós hoje sois. E persegui este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E respondi: quem és, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz e se atemorizaram muitos, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo, e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, homem piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora ouvi. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e veja aquele justo e ouças a voz da sua boca. Porque hás de ser uma sua testemunha para com todos os homens que têm visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. E vi que me dizia: dá-te depressa e saí apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles sabem que eu lançava na prisão e eu açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as capas dos que o matavam. E disse-me: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E ouviram-no até esta palavra, e levantaram a voz, dizendo: tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles, e arrojando de si as vestes, e lançando o pó para o ar, o tribuno mandou que o levasse para a fortaleza, dizendo que o examinasse com açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. E quando o estavam atando por correia, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: dize-me, és tu romano? E ele disse: sim. E respondeu o tribuno: eu com grande soma de dinheiro alcancei esse direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar. Até o tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que o tinha ligado. E no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou-lhe o das prisões e mandou vir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo,
o apresentou diante deles. Atos capítulo 23. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Homens e irmãos, até o dia de hoje eu tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram: Injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: Não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: Não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e a outra de fariseus, clamou com conselho: Homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança da ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isto, houve uma dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: Nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo falou, não lutemos contra Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. E quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matasse a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. E estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos e disseram: Conjuramo-nos sob pena de maldição a nada provarmos até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós, com o conselho, rogai ao tribuno que vos traga amanhã, como que queremos saber mais alguma coisa de seus negócios, e antes que chegue estaremos prontos para o matar. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e anunciou a Paulo. E Paulo, chamando assim um dos centuriões, disse: Leva este homem ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Tomando ele, pois, o levou ao tribuno e disse: O preso Paulo, chamando-me a si, rogou-me que trouxesse esse jovem, que tens alguma coisa para dizer-te. E o tribuno, tomando-o pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: Que tens que me contar? E disse ele: Os judeus se concentraram rogar-te amanhã, como tenho de adquirir mais alguma coisa ao certo, mas tu não creias, porque mais de 40 homens de entre eles lhe andaram armando ciladas, os quais se obrigaram, sob pena de maldição, a não comer nem beber, até que tenha morto, e já estão apercebidos, esperando e ti a promessa. Então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo, e chamando 2 centuriões lhe disse: Aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados e 70 de cavalaria e 200 arqueiros para irem até Cesareia. E aparelhai animais para que, pondo neles a Paulo, o levem salvo ao presidente Félix. E escreveu uma carta que continha isto: Cláudio Lísias, a Félix, potentíssimo presidente, saúde. Esse homem foi preso pelos judeus e, estando já a ponto de ser morto por eles,
sobrevim eu com a soldadesca e o livrou, informando de que era romano. E querendo saber a causa, o porquê o acusava, o levei ao seu conselho. E achei que o acusava de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a esse homem, logo te enviei, mandando também aos acusadores que perante ti digam o que tiveram contra ele. Passa bem. Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhe fora mandado, o trouxeram de noite a Antipátrite. E no dia seguinte, deixando aos de cavalo irem com ele, tornaram a fortaleza, os quais logo que chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao presidente e lhe apresentaram Paulo. E o presidente, lida a carta, perguntou de que província era, e sabendo que era da Cilícia, disse: Ouvir-te-ei quando também aqui vierem os teus acusadores, e mandou que o guardasse no pretório de Herodes. Atos capítulo 24. E 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo, e sendo chamado Tértulo, começou a acusá-lo, dizendo: Visto como por ti temos tanta paz e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento o queremos reconhecer. Mas, para que não te detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouça por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e nós o prendemos, e conforme nossa lei quisemos julgar. Mas sobrevindo o tribuno Lísias, nolo tirou de entre as mãos com grande violência, mandando aos seus acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo, examinando-os, poderá entender tudo o de que o acusamos. E também os judeus consentiam, dizendo serem estas coisas assim. Paulo, porém, fazendo-lhe o presidente sinal que falasse, respondeu: Porque sei que já vai para muitos anos, que desta nação és juiz com tanto melhor ânimo, respondo por mim. Pois bem, pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar. E não me chamaram no templo falando com alguém, nem amontinando o povo nas sinagogas, nem na cidade, nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo a Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam de que há de haver ressurreição de mortos, assim do justo como dos injustos. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ora, muitos anos depois vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Nisto me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos, nem com alvoroço, uns certos judeus da Ásia, os quais convinham que estivessem presentes perante ti, e me acusassem de alguma coisa contra mim tivesse. Ou digam estes mesmos se acharam em mim alguma iniquidade quando compareci perante o conselho. A não ser estas palavras que, estando entre eles, clamei: Hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhe pôs dilação, dizendo: Havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias estiver descido,
então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E mandou ao centurião que o guardasse em prisão, tratando-o com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo ou ouvir ter com ele. E alguns dias depois, vindo Félix com a sua mulher Drúcila, que era judia, mandou chamar Paulo e ouvir-o acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei. Esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Mas passados 2 dias, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo. E querendo Félix se comprazer aos judeus, deixou a Paulo preso.